Como já era previsto, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, anunciou agora há pouco a redução de meio ponto percentual da taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic, que passa de 13,75% para 13,25%. No comunicado, o comitê destaca que a melhora do quadro inflacionário, aliada à queda das expectativas de inflação para prazos mais longos, permitiram acumular a confiança necessária para iniciar um ciclo gradual de flexibilização monetária. No entanto, ressalta a necessidade de preservar com uma política monetária, ressalta a necessidade de perseverar uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Pois é, e hoje, durante um café da manhã com a imprensa estrangeira em Brasília, o presidente Lula, mais uma vez, disse que a atual taxa de juros não tem explicação. Aliás, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central ao dizer que Roberto Campos Neto não entende o país. Vamos ouvir um trecho. Há um dado concreto. O Brasil tem hoje a inflação caindo e o juro subindo. Quando a inflação cai e o juro não cai, significa que aumenta a taxa de juro. E o Brasil tem hoje a maior taxa de juro real do mundo. Sem nenhuma explicação. Sem nenhuma explicação. Um país do tamanho do Brasil, com inflação de 4%, o juro não precisava estar, na altura que está. Acontece que esse rapaz que está no Banco Central, me parece que ele, não sei do que ele entende, mas ele não entende de Brasil e não entende de povo. Ele só tem uma lógica. Eu não sei a quem que ele está servindo. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Aos interesses do Brasil, não é. A lógica pela qual foi aprovada a autonomia do Banco Central também não é. Porque se você pegar a lei que aprovou a autonomia, a lei diz que ele tem que estar preocupado com a inflação, com o crescimento econômico e com geração de emprego. Então, eu fico na expectativa, a não ser torcer, porque quem o indicou foi o Senado, sabe? E ele só pode sair quando terminar o mandato dele, ou quando vencer, ou quando o Senado tirá-lo. Vamos aguardar. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos continuar crescendo mesmo assim. Já estão conectados aqui com a gente para comentar esse corte na Selic, os efeitos para o setor, o analista de mercado da Grão Direto, o Juan Sene, e o professor da Faculdade de Economia da USP, o Celso Grise. Vou começar com o professor Celso Grise. Nessa discussão entre Banco Central e Lula, você está pendendo para que lado, hein? Você acha que esse meio ponto percentual que já era esperado foi o adequado nesse momento ou o presidente está certo, hein? Boa noite, professor. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que estão conosco na noite de hoje. Petri, efetivamente, a lógica do nosso presidente da República distou um pouco da teoria econômica e da teoria monetária. Ele realmente é um belíssimo político, eu até o admiro muito, mas, francamente, deixa a desejar. O que o Banco Central olhou nesse momento é que, efetivamente, o cenário econômico é mais benigno, e consideravelmente mais benigno, por 5 elementos que estão aí a povoar o nosso quadro econômico desse instante. Primeiro, o mercado de trabalho, que se revelou muito mais forte do que qualquer previsão que tivéssemos feito. Nós estamos aí com um nível de emprego na casa de 8%, de desemprego na casa de 8%, segundo o IBGE. O crescimento da nossa economia vem passando por sucessivas revisões, mostrando que estamos crescendo mais, embora menos do que aquilo que quiséssemos esperar do crescimento econômico. A inflação perdendo o fôlego gradativamente, não é? Francamente, graças ao quê? À aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e da aprovação do arcabouço fiscal. Isto é que tem derrubado a inflação claramente. De outro lado, nós tivemos aí uma agência de risco, a Fitch, que nos tira da
A nota BB- nos leva para BB, o que mostra também um fortalecimento e uma saúde da economia maior do que nós tínhamos anteriormente. E, finalmente, o indicador de incerteza da FGV, que pela quarta vez sucessivamente mostra que a incerteza tem cada vez se reduzido mais. Estamos com 123,5 pontos, que é o nível mais baixo desde novembro de 2017. Vendo este quadro, o Banco Central foi hábil o suficiente para poder explorar tecnicamente um limite razoável. Além desse limite, ele faria loucura. Baixar um meio ponto é tecnicamente razoável, mas nada além disso. Perfeito. Eu aplaudo essa decisão claramente, o nosso presidente da República que nos desculpe, mas ele precisa estudar um pouco de economia com maior frequência. Perfeito. Agora, Juan, foi uma redução já esperada pelo mercado, né? Surpresa zero. Eu queria te perguntar se essa redução de meio ponto já causa algum reflexo no mercado, na precificação, por exemplo, dos grãos, na questão das exportações. É uma redução tão pequena que, nesse momento, também não vai mudar muita coisa. Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Sem sombra de dúvida, isso já traz uma mudança, pelo menos na expectativa do que deve vir pela frente. E, de certa forma, sim, isso impacta, primeiro, na comercialização dos estoques de soja, milho que estão estocados nesse momento, e uma contrapartida disso também é a compra de insumos, que no caso se torna um pouco mais favorável, considerando que possivelmente teremos uma continuidade de queda do dólar. Então, nessa safra tem um desafio em específico, porque a produção dessa safra que já se encerrou e dessa colheita da safrinha que está ocorrendo agora, ela foi praticamente feita com dólar mais alto. E a comercialização desses produtos está sendo feita com dólar mais baixo. Isso, consequentemente, exige do produtor uma acurácia maior nos cálculos ali de rentabilidade, para que ele consiga aí manter, no final das contas, né, seu negócio no campo positivo. Agora, para a próxima safra, esse cenário já muda um pouco, fica um pouco mais favorável, porque apesar do preço da soja estar caindo, o preço do milho, automaticamente também o preço dos insumos também está em queda. Então, acaba que equaliza ali, perto ali do equilíbrio, né, entre uma queda e outra, e nesse meio tempo, nessas oscilações de altas e baixas, com certeza surgem boas oportunidades para o produtor. Agora, professor Celso Grise, a gente vai dar daqui a pouco as cotações do dólar e do Ibovespa, né? A gente registrou o Ibovespa hoje recuando e o dólar subindo, né? Antes, o mercado fechou antes da decisão do Copom. Eu te pergunto, qual o impacto dessa redução nesses dois indicadores daqui para frente, amanhã, por exemplo, né? E qual o impacto dessa decisão na questão da inflação? Bom, deixe-me responder a você duas coisas. Né? Em primeiro lugar, os fatores que fazem a Bolsa, nesse instante, cair, e nesse instante nós termos essa variação do dólar, está muito mais ligado ao cenário externo, viu, Pé? Você vê com a alta dos juros nos Estados Unidos, os investimentos lá ficam muito mais privilegiados do que ficariam aqui com o risco que nós temos. Então, vamos dizer assim, sai dólar do país, não é? As pessoas têm que comprar dólar e isso aumenta a demanda pelo dólar, não é? E com isso a gente tem uma valorização dele. Por outro lado, a Bolsa ainda não está claramente definida em sua tendência. O que ocorre? A definição das incertezas estão basicamente movidas por dois elementos. Em primeiro lugar, você vê, o FMI foi o primeiro a dizer, agora publicamente, internacionalmente, a preocupação que nós tínhamos aqui sobre a trajetória fiscal no longo prazo. É um programa de ajuste que nós temos fazendo muito centrado na receita e pouco no corte das despesas, sobretudo do percentual que as despesas representam em relação ao PIB. O FMI nos alertou na semana anterior sobre esse fato.
Em segundo lugar, eu acho que os preços que a Petrobras está praticando já descolaram do preço do mercado internacional. Isso produz dois grandes riscos. Primeiro, ela tem uma perda de lucratividade e vai diminuir os dividendos que ela distribui para o governo como seu grande acionista. Segundo lugar, nós começamos a pensar que um desabastecimento futuro pode aparecer. Com isso tudo, com esses elementos, a tendência é essa mesmo: a Bolsa sofrer um pouco Perfeito. e o dólar migrar para os Estados Unidos. Agora, Juan, você já deu aí algumas indicações, né, dos efeitos dessa redução, por exemplo, antecipação de compra de fertilizantes, a questão do mercado da soja, da precificação. Em relação a crédito, né, principalmente do plano safra, a gente está aí próximo de uma safra que vai se implantar. Você acha que essa redução já ajuda um pouco para o nosso produtor contrair um empréstimo e investir nessa nova safra, ou ainda ele tem que ficar cauteloso? Esse início de redução da taxa de juros já gera uma expectativa positiva, sem sombra de dúvida, até porque todo esse financiamento ele está atrelado, a correção dele está atrelado ao CDI, né, que seria a taxa de juros brasileiras, a Selic brasileira. Então, isso com certeza vem como um benefício para o produtor que, de certa forma, vem aí remanejando suas expectativas, principalmente por conta dessa expectativa positiva do equilíbrio de oferta e demanda de produto, que é o que foi que realmente causou essa alta, né, da inflação a nível mundial. Então, com essa expectativa positiva de produção nas próximas safras, claro que o clima tem que ajudar, né, sem sombra de dúvida, esse é um novo patamar de preço que a soja pode ser que fique ali oscilando nos patamares que temos hoje. Então, esse cenário traz, sim, um certo otimismo para o mercado, para o produtor, que possivelmente vai ter os custos de produção reduzidos na medida do possível. Perfeito. Juan Ceni, analista de mercado da Grão Direto, obrigado pela sua análise aqui. Uma boa noite e até uma próxima, Juan. Até a próxima, Pedro. Valeu. Professor Celso Grise, mais uma vez, obrigado pela brilhante análise aí. Até uma próxima, professor. Boa noite. Até uma próxima. Boa noite a você, Petri, e a todos.